Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história fascinante e muitas vezes mal compreendida, a história completa de Ismael. Quem foi ele realmente? Qual o seu papel nas tradições abraâmicas e que lições podemos aprender com a sua vida? Fiquem comigo até o final para descobrirmos juntos. A história de Ismael começa com um dos casais mais conhecidos da Bíblia, Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mas os anos passavam e Sara continuava sem conseguir engravidar. A idade avançava e a promessa parecia cada vez mais distante. Imaginem a angústia e a pressão que Sara sentia. Seguindo um costume da época, ela sugeriu a Abraão que tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. A ideia era que o filho de Agar fosse considerado legalmente como filho de Sara. Abraão concordou, e assim Agar concebeu. Mas aqui começam as complicações. Quando Agar percebeu que estava grávida, a dinâmica na casa mudou. A Bíblia nos conta em Gênesis que ela começou a desprezar a sua senhora Sara. A tensão cresceu tanto que Sara, sentindo-se desrespeitada, tratou Agar com tanta dureza que ela decidiu fugir para o deserto. É neste momento de desespero, sozinha e grávida no deserto, que Agar tem um encontro transformador. Um anjo do Senhor a encontra perto de uma fonte de água e lhe pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela responde honestamente que está fugindo da sua senhora. O anjo então lhe dá uma instrução e uma promessa. Ele diz para ela voltar para Sara e submeter-se a ela, e promete que sua descendência será tão numerosa que não poderá ser contada. E mais, o anjo diz a ela que o filho que ela carrega deve se chamar Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. O anjo também profetiza que Ismael seria como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Fortalecida por essa promessa divina, Agar volta e dá à luz a Ismael. Abraão tinha 86 anos quando seu primeiro filho nasceu. Por 13 anos, Ismael foi o único filho de Abraão, o herdeiro aparente da grande promessa. Mas a história toma um rumo inesperado. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Deus cumpre a promessa original de forma milagrosa. Sara engravida e dá à luz a Isaque. O nascimento de Isaque, cujo nome significa riso, trouxe uma alegria imensa, mas também reavivou antigas tensões. O ponto de viragem acontece durante a festa de desmame de Isaque. Sara vê Ismael, já um adolescente, zombando ou brincando com o pequeno Isaque. A natureza exata dessa zombaria é debatida, mas para Sara foi a gota d'água. Ela vai até Abraão e exige: mande embora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Essa exigência deixou Abraão profundamente angustiado. Afinal, Ismael era seu filho amado. Mas Deus intervém novamente e diz a Abraão para atender ao pedido de Sara, garantindo-lhe que Isaque seria o herdeiro da aliança, mas que ele também faria uma grande nação a partir de Ismael, porque ele é seu descendente. Com o coração pesado, na manhã seguinte, Abraão se despede de Agar e Ismael. Ele lhes dá pão e um odre de água e os envia para o deserto de Berseba. É uma cena de cortar o coração. Imagine a dor de Agar e do jovem Ismael, mais uma vez sozinhos e desamparados no deserto. A água logo acaba. Desesperada, sem ver saída, Agar coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta para não o ver morrer. Ela chora em voz alta, em completa agonia. E mais uma vez, no momento de maior desespero, Deus ouve. O anjo de Deus chama Agar do céu e diz: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, lá onde ele está. Levante o menino e segure-o pela mão, porque dele farei uma grande nação.
Então, Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. Ela enche o odre e dá de beber ao filho. Suas vidas foram salvas. A partir daquele momento, o texto sagrado nos diz que Deus estava com o menino. Ismael cresceu no deserto, tornou-se um hábil arqueiro e sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes de 12 tribos, cumprindo a promessa de Deus. E a história de Ismael não termina aí. Anos mais tarde, quando Abraão morre, vemos Ismael e Isaque juntos novamente, enterrando seu pai. Isso sugere que, apesar da separação dolorosa, houve algum tipo de reconciliação, ou pelo menos um respeito mútuo entre os irmãos. No Islã, a história de Ismael, ou Ismail, tem uma importância central. Ele é considerado um profeta e o ancestral do povo árabe e do profeta Maomé. A tradição islâmica conta que foi Ismael e não Isaque quem Abraão quase sacrificou no Monte Moriá, num teste supremo de fé. O poço que salvou Agar e Ismael é associado ao poço de Zamzam, em Meca, um lugar sagrado para os muçulmanos. Então, quais são os grandes ensinamentos que podemos tirar da vida de Ismael? Primeiro, a vida de Ismael nos ensina sobre a soberania e a fidelidade de Deus, mesmo em meio aos nossos erros e planos imperfeitos. A decisão de Sara e Abraão de usar Agar foi uma tentativa humana de ajudar a Deus, o que gerou dor e conflito. Mesmo assim, Deus não abandonou Agar e Ismael. Ele os protegeu, os sustentou e cumpriu as promessas que fez a eles. Isso nos lembra que Deus pode transformar nossas falhas em parte de um plano maior. Segundo, a história de Agar e Ismael é um poderoso lembrete de que Deus ouve o clamor dos aflitos e marginalizados. 2 vezes, no auge do desespero no deserto, Deus interveio para salvá-los. O próprio nome Ismael significa Deus ouve. É uma mensagem de esperança para todos que se sentem sozinhos, rejeitados ou sem saída. Deus vê, Deus ouve e Ele age. Terceiro, a história nos convida a refletir sobre as complexidades das relações familiares. Ciúme, rivalidade, dor e rejeição são temas muito humanos presentes nesta narrativa. Ela nos mostra como as ações dos pais afetam profundamente os filhos e como as feridas podem atravessar gerações. Ao mesmo tempo, o reencontro de Ismael e Isaque no funeral do pai nos dá um vislumbre de esperança na reconciliação. E, por fim, Ismael representa a resiliência. Apesar de uma infância marcada pela rejeição e pelo exílio, ele sobreviveu e prosperou. Com a ajuda divina, ele se tornou forte, um líder de seu próprio povo, o pai de uma grande nação. Sua vida é um testemunho da capacidade humana de superar adversidades incríveis quando se tem fé e determinação. A história de Ismael não é apenas um relato antigo. É um espelho das nossas próprias vidas, cheias de planos imperfeitos, relações complicadas e momentos de deserto. Mas é também uma janela para a graça de um Deus que ouve, que cuida e que cumpre suas promessas de maneiras que nem sempre entendemos. Espero que esta jornada pela vida de Ismael tenha sido esclarecedora e inspiradora para vocês. É uma história que nos desafia a confiar mais em Deus e menos em nossos próprios planos, a ter compaixão pelos marginalizados e a acreditar na possibilidade de superação e reconciliação. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias e ensinamentos profundos como este, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te marcou na história de Ismael. Um grande abraço e até a próxima.